E aí, maravilhosos? Continuaremos hoje com o nosso mega assunto Fisiologia Humana, hoje com o tópico Sistema Respiratório Humano. Lembrando que o sistema respiratório humano é um sistema responsável pela obtenção de volume de ar do meio, para obter oxigênio, né? E a excreção, a eliminação do CO2. Tudo bem, tio? Vamos começar com a parte anatômica, fisiológica, mecânica, depois partiremos para a parte molecular, associada à hemoglobina, e fecharemos depois com o sistema comparando aves, mamíferos, né, répteis, peixes. Tranquilo? Vamos começar então? Vamos lá. Para começo de conversa, a gente tem que entender que a anatomia do sistema respiratório está associada à sua função. Então, bora devagar e sem pressa, certo, tio? Me acompanha aqui. A gente começa aqui com as narinas, tudo bem? Narinas. As narinas têm uma função muito importante, porque as narinas são um acesso cheio de pelos para fazer a filtração desse ar. Então, ele acaba retendo partículas que vêm junto com o ar atmosférico, certo, tio? Essa narina vai ter também muco para fazer a umidificação do ar, o ar ficar mais úmido e aquecê-lo. Então, ele tem a função de aquecer o ar, umedecer o ar, umidificar esse ar e limpar esse ar. Quando o ar chegar nos pulmões, vai chegar mais limpo, vai chegar mais úmido e vai chegar mais quentinho, otimizando a difusão, a troca de gases. Tranquilo, tio? Avançando, você vai ter as fossas nasais, tranquilo, com as cavidades nasais mais internamente. Aí aqui dentro teremos a parte faringiana. A parte faringiana, a faringe, ela é subdividida em três partes. Você vai ter essa parte mais superior, que é a nasofaringe, tudo bem? Que é a parte da faringe associada ao respiratório, né? As cavidades nasais. Lembrando que se você pegar, por exemplo, a sua língua e forçar contra o céu da boca, vai ver que é durinho, não é, tio? É o palato duro. Se você avançar um pouco mais para trás, no fundo da garganta, aí vai ficar mais molinho. Essa parte do palato mole, ela consegue, na sua deglutição, fechar essa parte da sua nasofaringe para impedir que aquilo que você vem engolir, como água, refri, alimento, pipoca e tal, ela volte pelas narinas, sacou? Pode acontecer às vezes, você comendo, acaba tossindo ou rindo, né? Aí você confunde o palato mole e um pouquinho do alimento, do líquido, volta pelas narinas, né? Você acaba soltando aquele líquido, aquele alimento pelas narinas, que é bem desconfortável. Mas voltando, então essa parte da faringe chamada nasofaringe. Aqui mais embaixo é a parte da faringe comum à boca. Obviamente você pode respirar pela boca também, né? Essa parte comum a essa parte oral é chamada de orofaringe. Tudo bem, tio? Se você desce um pouquinho mais na faringe, você vai encontrar aqui embaixo, ó, a laringofaringe. Essa laringofaringe é a parte da faringe descendo já para a laringe. Tudo bem, tio? A parte da laringe é um conduto cartilaginoso associado a ligamentos e músculos que consegue não só direcionar o ar para a traqueia, né, evitando que você engula esse ar para o estômago, como também evita que o alimento que vem da sua orofaringe desça para a traqueia, sacou, tio? Então a glote, a epiglote consegue coordenar a passagem de ar para a traqueia e a passagem do alimento para o esôfago. Sacou a ideia, tio? Pode acontecer eventualmente desse sistema falhar e partículas de alimento avançarem para a traqueia, causando uma confusão nesse abrir e fechar da válvula, causando um engasgo, né? Quando você vê alguém engasgado, você fica nervoso e tal, e para tentar salvar a pessoa do engasgo, você acaba indo para a luta e para a fuga, né? Libera adrenalina e vai com força total e pum, dá um tapão na pessoa. Acontece mais casos da pessoa chegar com lesão causada pelo tapa que a pessoa deu, do que pelo engasgo em si. Você verifica logo. Se a pessoa reclama que está engasgando falando, então ela pode chegar no hospital viva. Sacou? Se ela engasgar e não conseguir falar, é porque a vazão de ar foi interrompida. Aí nesse caso tem que fazer a operação de Heinrich, né? A operação de você abraça a pessoa por trás, cruza as mãos com a mão fechada, voltada para o peito da pessoa um pouco abaixo do externo, né? Parte mais maciazinha do estômago, e puxa com toda a força, para que com essa súbita pressão você consiga fazer com que a pessoa elimine aquele fragmento de alimento e volte a respirar. Quase sempre a operação de Heinrich funciona muito bem. Se a pessoa desmaiar,
tem que jogar a pessoa no chão e tentar manter a pressão com as mãos espalmadas no seu abdômen tórax, certo? Se conseguir, aí você avança com o dedo na garganta para tentar desobstruir, e nesse meio tempo aí se espera que alguém tenha ligado para o SAMU e ele vai lhe ajudar, né? Mas voltando, então essa parte que controla é a parte da faringe e laringe, certo, tio? Além disso, lá vai ter a caixa vocálica com as cordas vocais que, junto com dentes, palato duro, palato mole, língua e lábios, vai permitir que você tenha sua dicção, sua vocalização. Tranquilo? Descendo então aqui, tio, bora aqui agora para a nossa traqueia. A traqueia é um tubo curtinho, que leva o ar até os seus brônquios. Esse tubo, ele é completamente anelado, ele tem anéis cartilaginosos. Esses anéis têm um formato de C bem fechado, só que a abertura do C está voltada para pontos diferentes, para que você possa, né, ter uma certa flexibilidade na sua traqueia. Então você pode dobrar o seu pescoço e mesmo assim sua traqueia não entra em colapso, ou seja, não cola as faces internas. Semelhante acontece com aqueles canudos articulados que você encontra no cinema, por exemplo, ou aquele tubo que limpa a piscina, ou aquele tubo do aspirador de pó, né? Aqueles anéis têm como função evitar o colapso do tubo, ou seja, que as faces internas se toquem. Porque se as faces internas se tocarem e entrar em colapso, dificilmente se solta. Mas voltando, então a traqueia, ela desce até se bifurcar aqui em brônquios. Mas antes, eu queria pegar essa traqueia aqui, tio, ó, essa traqueia, e queria ampliar aqui para te fazer uma discussão rápida nela aqui, olha só. Se você pegar a face interna da traqueia, deixa eu desenhar aqui rapidinho, a face interna da traqueia, ó, aqui estão os anéis cartilaginosos, né? Aqui. E aqui a face externa da traqueia. Bora. A face interna da traqueia, ela é repleta de cílios, pequeno tamanho e grande quantidade. Esses cílios, eles batem, eles se movimentam de forma ascendente, de baixo para cima. Esses cílios batem o tempo todo para manter a traqueia limpa. A traqueia libera um pouquinho de muco para se manter sempre levemente pegajosa. Aí quando o ar passa pela traqueia, as partículas de impurezas do ar são retidas pela viscosidade desse muco, e quando esse muco satura de impurezas, os cílios batem alucinadamente, levando esse muco para a parte de cima da traqueia, certo? Para a parte da faringe. Lá na faringe você tem uma deglutição involuntária, engole aquela secreção, junto com as impurezas que vêm dessa limpeza. Impurezas essas arrastadas para o estômago, que o seu pH de 1,8, 1,9 acaba limpando as impurezas, sacou, tio? Então esses cílios da traqueia, eles batem o tempo todo, tio. Você acordado ou você dormindo, você em repouso, em superatividade, ele bate o tempo todo. Ele limpa o tempo todo sua traqueia, né? Infelizmente, intoxicações exógenas podem paralisar esses cílios. Né? Intoxicação em ambiente de trabalho, onde o ar está contaminado com algo agressivo, ou ainda o tabagismo. Aí nesse caso os cílios são paralisados, tudo bem? Assim que o agressor externo, o agressor exógeno é eliminado, com 3, 4 dias os cílios se recuperam, com a semana eles voltam a bater e tudo volta ao normal. Então a pessoa que é fumante, não importa se há 1 ano, 5 anos, 10 anos, se ela parar de fumar agora, entre 7 dias, no máximo, um fumante crônico, em 21 dias, os seus cílios voltam 100% ao normal. Assim, e quem é fumante, como os cílios estão paralisados, tem que fazer expectoração forçada para conseguir limpar sua traqueia. Tranquilo, tio? Infelizmente pode acontecer obstrução da parte da laringofaringe, tudo bem? Ou ainda obstrução da orofaringe. Aí nesse caso o ar não passa mais para a traqueia. Então o médico, o intensivista, né, ou até o enfermeiro, ele vai avaliar a possibilidade, né, de abrir um acesso externo para se instalar um traqueóstomo, para desviar o ar que entraria pelas narinas ou pela boca, agora que está obstruído, né? Ele vai colocar aqui um traqueóstomo para que o ar passe a entrar por esse traqueóstomo. Lembrando que é um procedimento muito complicado, que não pode ser feito com a gilete, com a caneta Bic, entendeu? Não, esse nosso tem cinema, limpa aqui com uísque, pega um bisturi e tal, um gilete, um estilete, não. É um procedimento muito complexo, até que os médicos intensivistas, dos primeiros socorros do trauma e tal,
evitam ao máximo fazer o procedimento. Eles tentam fazer o acesso superior, tentam entubar, tal, porque eles sabem que é uma intervenção arriscada. Então esse negócio que tem no cinema, no seriado, de lava aqui com uísque, corta com estilete, mete caneta bic, não existe não. Mas voltando, descendo aqui, tio, ó, nós temos a bifurcação da traqueia, que são os dois brônquios. Certo, tio? Então a traqueia, ela vem e bifurca em dois brônquios. Esses dois brônquios avançam para dentro dos pulmões. Sabe qual é a ideia aqui, ó? Eles avançam para dentro dos pulmões, tudo bem, tio? Ainda anelados, ó, pelos anéis cartilaginosos. Tranquilo? Pronto. Dentro dos pulmões, cada brônquio desse vai se multifurcar em centenas de brônquios, que se multifurca mais ainda em milhares de brônquios, que se multifurca mais ainda em milhares e milhares e milhares e milhões de brônquios. Teremos mais ou menos 150 milhões de terminações desse lado e mais ou menos 150 milhões de terminações desse outro lado. Tudo bem, tio? Se você pegar uma terminação dessa, ó, uma terminação dessa e ampliar essa terminação, a gente observar com mais carinho, deixa eu botar aqui. Essa terminação ela vai ter o próprio brônquio, perfeito? O próprio brônquio, com seus anéisinhos aqui, tudo bem? E na ponta desse brônquio vai ter uma dilatação que lembra muito, né, um pedaço de brócolis. Sacou, tio? Essa dilatação, ela é chamada de alvéolo. Cara, nós temos tantos alvéolos, que se você pegar todos os alvéolos do ser humano saudável, todos os alvéolos do ser humano saudável, e abrir o alvéolo como se você, né, estendesse um lençol, em seguida você fizesse a justaposição desses alvéolos como se fossem azulejos, ladrilhos, daria para cobrir uma quadra e meia de futsal. Então nos seus dois pulmões você tem uma área de contato equivalente a uma quadra e meia de futsal. Isso é a média, pode ser um pouco maior, um pouco menor, entendeu, tio? Então na ponta desses brônquios, milhões, né, 150 milhões de um lado, 150 milhões de outro, você vai ter essa dilatação que é o nosso alvéolo, certo? Acompanhe com carinho. Então qual é a lógica? O ar entra pelo acesso superior, narinas e boca, né? Desce pela nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, tudo bem, tio? Passa pela glote, epiglote, desce pela traqueia, bifurca nos brônquios, multifurca nos bronquíolos, até chegar na ponta dele, na terminação, onde você encontra o alvéolo, certo, tio? Acompanhe com carinho isso. Em cada extensão dessa, vai ter os vasos sanguíneos. Esses vasos, eles vão abraçar o alvéolo, ó, como se fosse uma rede. Tente imaginar aquelas redes que fica na feirinha vendendo fruta e verdura, aquela rede amarela que vai colocando a verdura dentro, ela vai distendendo. Tente imaginar uma rede daquela enfiada na sua cabeça. Seria mais ou menos o aspecto visual dos capilares sanguíneos, né, abraçando um alvéolo pulmonar. Então os capilares, eles abraçam o alvéolo como se fosse uma teia de aranha, como se fosse realmente uma rede. Qual é o objetivo disso? É que no alvéolo, levante o olho aqui agora, ó. Vou aumentar aqui agora de novo. Bora devagar e sem pressa, hein? Já está aqui mesmo. Vamos lá. Ampliando de novo, não é isso? Vamos lá. Ó. No alvéolo você vai ter a interface alvéolo capilar sanguíneo. Certo, tio? O vaso que leva sangue para a ponta do bronquíolo é derivado da artéria pulmonar. Sacou? Se é a artéria pulmonar, então a artéria que veio para os pulmões, mas veio do coração. Então ela vem com sangue rico em CO2, sangue venoso. O sangue vai sair do bronquíolo, do alvéolo, de volta para o coração, vai por meio da veia pulmonar. Sacou a ideia? Com sangue rico em oxigênio. Então, tio, quando você inspira o atmosférico,
tudo bem? A expectativa é, em condições ideais, que aqui você tenha muito oxigênio e pouco gás carbônico, sacou? O atmosférico, ó, vou botar aqui, ó, o atmosférico tem mais ou menos 21% de oxigênio, o atmosférico tem mais ou menos 0,03% de CO2. Tranquilo, tio? Você em repouso, em casa, descansando, quando o seu sangue chega nos seus pulmões, certo, tio? Aí ele vem pela artéria pulmonar, a arteríola, capilares, ele vai estar aqui. Esse sangue vai ter mais ou menos 16% de O2 e vai ter mais ou menos 4,5% de CO2. Aprendemos em outras aulas que por difusão tudo vai do mais para o menos. Então, nesse caso, do mais concentrado em oxigênio para o menos concentrado em oxigênio. Dessa forma, o oxigênio abandona os alvéolos pulmonares e alcança a corrente sanguínea capilar. Tranquilo? Em contrapartida, o gás carbônico vai do meio mais concentrado em gás carbônico, que é o sangue, para o meio menos concentrado em gás carbônico, que é o alvéolo. Aí o CO2 abandona o sangue e vai para dentro do alvéolo. Esse processo aqui é a hematose, é a troca de gases. Deixa eu botar aqui, hematose. Tranquilo, tio? Isso quer dizer que se isso aqui acontece por difusão, do mais para o menos, e difusão depende da diferença de concentração sobre a distância, então quanto maior a diferença de concentração, maior a difusão. Porém, quanto menor a distância, maior a difusão, sacou, tio? Porque a difusão, ela para ser maior, a distância tem que ser menor, são inversamente proporcionais. É por isso que o capilar fica tão pertinho do alvéolo. É por isso que os capilares abraçam o alvéolo, para otimizar a difusão. Lá em cima você aprendeu, ó, que as narinas aquecem o ar para otimizar a difusão, que as narinas umidificam o ar para otimizar a difusão. E aqui os capilares abraçam o alvéolo para encurtar a distância e otimizar a difusão. Sacou, tio? Tudo bem até aqui? Bora voltar para os pulmões aqui em cima, ó. Levanta o olhinho. O pulmão esquerdo é um pouco menor que o direito. O pulmão esquerdo tem 2 lóbulos e o pulmão esquerdo o direito tem 3 lóbulos, certo? Entre eles está o mediastino e aqui está posicionado o nosso querido coraçãozinho, né? Envolvendo os pulmões tem uma membrana chamada de pleura. Na verdade são duas, né? Tem a pleura voltada para o pulmão e a pleura voltada para a cavidade. Entre elas tem espaço interpleura. Esse espaço tem um líquido para reduzir o atrito e otimizar assim o movimento dos pulmões. Infelizmente pode acontecer derrame de pleura, o que acaba pressionando um ou os dois pulmões, prejudicando a ventilação, né? A troca de volumes de ar, tudo bem? Tio, lembrando que isso aqui, ó, A para dentro, A para fora é ventilação, tudo bem? Uma pessoa saudável, ela respirando assim em repouso, ela tem o ar corrente de mais ou menos 500 ml. Então a pessoa em repouso, ela bota ar para dentro e ar para fora, mais ou menos 500 ml, tudo bem? Dentro dos pulmões fica um ar residual, um ar que você não consegue eliminar. Esse ar residual é de mais ou menos 1 litro. Se o médico forçar você a fazer o máximo de expiração, você vai expirar mais ou menos 3,5 litros de ar. Esse é seu ar vital. Tranquilo, tio? Com o avançar da idade, os pulmões ficam menos elásticos. Então esses números são alterados, obviamente, certo? Uma pessoa que envelhece com saúde, envelhece com vigor, com cuidados, ele consegue manter sua elasticidade pulmonar mais ou menos estável até os 55, 60 anos. A partir daí é loteria, né? Tem um individual biológico, cada pessoa responde de um jeito, mas basicamente se perde elasticidade pulmonar. Mas voltando, aqui embaixo dos pulmões você tem o diafragma. Diafragma é um músculo que vai auxiliar na expansão torácica e otimizar a ventilação. Só nós mamíferos temos diafragma,
né? Aves, répteis, anfíbios, peixes não têm, eles se viram com outros mecanismos, tudo bem? Os pulmões, eles têm uma função curiosa. A função do pulmão não é se encher de ar, porque quem se enche de ar são os alvéolos, certo? A função do pulmão é fazer a conexão entre o alvéolo que se enche de ar e os capilares sanguíneos, entendeu, tio? Então, essa conexão entre os alvéolos que se enchem de ar e os capilares sanguíneos que faz são os pulmões. Muito curioso isso. É tão verdade esse lance de o pulmão não se encher de ar e sim os alvéolos, que quando a pessoa sofre perfurações pulmonares ou perdas pulmonares, né, após a intervenção médica, ela consegue continuar respirando com os outros alvéolos que não foram danificados, lesionados. Sacou a ideia? Uma pessoa vive bem com 2 pulmões, obviamente, mas caso eu perca parte de um pulmão ou até um pulmão inteiro, ela consegue viver com alguma limitação. Com o tempo, há uma tendência do pulmão remanescente aumentar de tamanho de eficiência para compensar a perda de parte ou do outro pulmão por completo. Tranquilo, tio? Até aqui tudo bem? Pode adiante? Pode, vamos lá. Então bora partir agora para a ideia da dinâmica da respiração. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Eu vou apagar essa parte aqui, certo? Dá o print aí. Vamos lá. Aqui. Que eu vou usar essa parte aqui agora, certo? Agora você vai ter que me ajudar. Vamos lá. Eu desenhei com muito carinho aqui essa parte do tórax associada a costelas e músculos intercostais. O limite posterior aqui, ó. O limite posterior são as nossas vértebras da coluna vertebral. Tudo bem, tio? Então essas vértebras aqui é o nosso limite posterior. Nosso limite anterior é esse osso aqui, ó, que é o nosso externo. Tudo bem? Conectando o nosso externo às nossas vértebras, temos as nossas costelas, que são os limites laterais. Tranquilo? Entre as costelas tem os músculos intercostais. Tranquilo, tio? Lembrando que na base de tudo isso tem ele, o bonitão do diafragma. Diafragma, tranquilo? Agora vamos para a dinâmica da inspiração e expiração, ou seja, a dinâmica da ventilação. Nesse caso, eu quero que você me ajude um pouco, preste atenção. Bora considerar isso aqui a nível do mar, certo? A nível do mar, a pressão externa é de 760 milímetros de mercúrio. Tudo bem, tio? Escute com atenção. Considerando essa pressão aqui constante, ela não vai mudar, certo? O ar vai ter que entrar e sair do sistema respiratório por diferença de pressão. Ou seja, para o ar entrar no sistema respiratório, a pressão externa relativa e interna tem que ser maior, para que a pressão atmosférica empurre o ar para dentro. Agora invertendo, para que aconteça a expiração e a liberação do ar do respiratório, a pressão interna tem que ser relativa à externa maior. Ou seja, a pressão externa ela não vai variar, não vai mudar, entendeu, tio? O que vai mudar é a pressão interna. Ela ficará maior que a externa, garantindo a expiração, e ela ficará menor que a externa, garantindo a inspiração. Tudo bem? Aprendemos em outras aulas que volume e pressão são inversamente proporcionais. Então, o nosso tórax, os nossos intercostais, o nosso diafragma, eles vão fazer um trabalho sincrônico para alterando o volume, certo? Repercutindo a pressão e permitir que o ar entre ou saia. Sacou? Então, bora devagar e sem pressa. Vamos lá, hein? Olhe bem. Se os intercostais eles sofrerem contração, eles conseguem, contraindo, puxar as costelas para cima. Então, eles contraindo, as costelas levantam, certo, tio? Se as costelas levantam, o tórax expande, né? Simultâneo a isso, ao mesmo tempo, o diafragma contrai e desce, certo, tio? Se o diafragma contrai e desce, ele empurra as vísceras para baixo. Sacou a ideia? Então, o intercostal se contrai e levanta as costelas.
o diafragma contrai, desce e posiciona para baixo. Logo, o volume total aqui aumenta, tio. Se o volume total aumenta, a pressão interna diminui. Diminui quanto? Diminui menor abaixo da pressão externa. Certo? Como a pressão interna ficará menor que a pressão externa, para poder equilibrar a pressão, o ar vai entrar. Sacou a ideia, tio? Então, se eu tenho o tórax do indivíduo aqui, presta atenção, aqui está o tórax. Se esse tórax aumenta o volume, aumenta como, tio? Contraindo o intercostal, levantando as costelas, contraindo o diafragma, empurrando as vísceras para baixo. Se o volume aumenta, a pressão interna diminui. A pressão externa fica relativa à interna maior, empurrando o ar para dentro. Isso é a inspiração. Sacou, tio? Assim que os intercostais relaxam, as costelas voltam para a posição inicial. Assim que o diafragma relaxa, as vísceras empurram o diafragma para cima. Resultado, tio, essa cavidade torácica que estava em expansão, ó, intercostal relaxou, então as costelas descem. Diafragma relaxou, as vísceras empurram o diafragma para cima. Resultado, tio, volume diminui. A pressão interna aumenta o suficiente para colocar esse ar para fora. É a expiração. Entendeu, tio? Então bora de novo? Lá vai, hein? Intercostal contrai, diafragma contrai. Volume torácico aumenta. Volume e pressão inversamente proporcionais, a pressão interna diminui. Abaixo da pressão atmosférica, resultado, a diferença de pressão, o ar vai entrar. Inspiração. Tudo bem, tio? Em seguida, intercostal relaxa, as costelas descem. Diafragma relaxa, as vísceras empurram ele para cima. O volume diminui, inversamente proporcional. A pressão aumenta e acontece a expiração. Tranquilo, tio? Como a gente respira por diferença de pressão, né? Quanto mais perto da pressão nível do mar, mais confortável é a nossa inspiração e expiração. Tranquilo, tio? Quando nós alcançamos grandes altitudes, quanto mais alto subimos, menor se torna a pressão atmosférica. Sacou? Então, a dificuldade maior de inspirar, não de expirar. Porque como a externa vai estar menor, será mais fácil de você causar uma diferença de maior para dentro e menor para fora, sacou? Agora, inspirar será mais difícil. Então, quanto mais alto você sobe, menor fica a pressão atmosférica. A pressão fica menor porque tem menos ar sobre você, então vai ter menos oxigênio. Sacou a ideia? Então, nosso corpo entra em sofrimento. Para reduzir esse sofrimento, há uma tendência a aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos. Essa poliglobulia das altitudes, ou seja, o aumento dos glóbulos vermelhos estimulados pela altitude, tem super a ver com nossos rins. Porque nossos rins percebem essa hipoxia, essa redução de oxigênio, libera eritropoietina, que aumenta na medula óssea a produção de hemácias. Sacou a ideia, tio? Levanta o olho aí, ó, levanta o olho. Hipoxia, ou hipóxia, né? Redução no fornecimento de oxigênio. Tem vários motivos, né? Tem hipoxia por hemorragia, tem hipoxia por interrupção, tem hipoxia por falta de hemoglobina, por anemia, né, tio? Então, independentemente do motivo qual seja hipoxia de altitude, em grandes altitudes, o motivo não importa. Os rins respondem liberando a eritropoietina. A eritropoietina cai na corrente sanguínea, vai até a medula óssea, estimula a hematopoiese dos glóbulos vermelhos. Com mais glóbulos vermelhos, transporta mais oxigênio e compensa a hipoxia. Sacou, tio? Quando os quenianos vêm virados na zorra para cá, para as maratonas, para a Silvestre, e vence tudo, a gente achou que, caramba, são encapetados e tal. Não. Eles treinam em altitude. Então, como eles treinam em altitude, eles já têm uma taxa maior de glóbulos vermelhos, de hemoglobina, transporta mais oxigênio. Aí, nível do mar, né, com a pressão normal, eles acabam tendo esse upgrade, né, chama de doping fisiológico. Né? Não é legal não, mas é o doping fisiológico. Então, a galera de alguns esportes em especial, sem chamar atenção para nenhum deles,
que se dopam. E um doping muito famoso é a eritropoetina sintética. É um medicamento desenvolvido para pessoas com leucemia, que o atleta que não tem leucemia toma o medicamento para estimular sua medula óssea a produzir mais hemácias e assim na prova ele transportar mais oxigênio, produzir menos ácido lático e ter um desempenho superior. Aí nesse caso é um doping exógeno, é proibido por lei. Sacou a ideia, tio? Tranquilo até aqui? Pode ir adiante? Pode ir, vamos lá. Nessa hematose aqui, logo após essa troca de gás que a gente discutiu aqui agora, vai ter a interação do CO2 com a hemoglobina, vai ter a interação do O2 com a hemoglobina e vai ter a interação do CO com a hemoglobina, certo? E lembrando que tanto o CO2 quanto o O2 quanto o CO, eles se dissolvem no plasma, mas em pequeníssima quantidade, no máximo 5%, tudo bem? Eles têm uma afinidade natural à hemoglobina. E ainda bem que tem, tio, porque como o CO2 e o O2, eles têm baixa solubilidade no plasma, então, por exemplo, você, com seus batimentos cardíacos, você consegue por minuto deslocar no seu corpo de 10 a 12 litros de sangue, certo? Sacou, tio? Esse deslocamento por minuto é suficiente para você oxigenar seu corpo inteiro, porque você tem hemoglobina para transportar oxigênio para você. Transportar 95% de oxigênio. Caso nós humanos não tivéssemos hemoglobina para transportar o nosso oxigênio, se a gente só tivesse o oxigênio dissolvido no plasma, teríamos que fazer 550 voltas por minuto e não 12. O coração não dá conta, viu? Ou seja, graças à hemoglobina, a gente consegue, só com 12 ciclos por minuto, oxigenar o corpo inteiro. Se não fosse a hemoglobina, se o O2 fosse só pelo plasma, seriam 550 ciclos por minuto, que seria impossível o coração dar conta disso. Sacou a ideia? Então a vida como nós conhecemos, a vida humana como nós conhecemos, super depende do pigmento respiratório hemoglobina. Sacou, tio? Vamos lá devagar e sem pressa, hein? Quando o CO2 interage com a hemoglobina, forma a carbohemoglobina. Tudo bem, tio? Não é muito estável, né? Solta e prende o tempo todo, depende da diferença de concentração. Se tem mais CO2 fora aqui dentro, solta, mais fora aqui dentro ele captura, e mais CO2 na hemoglobina aqui fora, ele solta, tudo bem? Quando é com oxigênio, forma oxihemoglobina, tudo bem? Que também é instável. Como é instável, se tem mais oxihemoglobina com oxigênio no meio, ela libera. Se tem mais no meio que nela, ela captura. Tranquilo? Por diferença de concentração. A média está aqui, ó. O monóxido de carbono, ele é proveniente da queima incompleta de combustíveis, não importa qual. O mais comum é o combustível fóssil, né? Ele vai formar a carboxihemoglobina. Que nesse caso, tio, é muito estável, inutilizando aquela hemoglobina. Se a intoxicação for em pequena quantidade e baixa frequência, como acontece na poluição atmosférica de grandes cidades, tal como São Paulo, Salvador, né? Tóquio, dá tempo do corpo se recuperar. Então ele pega as hemácias superintoxicadas, fazem hemocaterese e estimula a medula a produzir novas hemácias, hematopoiese, e assim vai renovando. Mas quando a intoxicação é muito aguda, é muito intensa, ou porque a pessoa trabalha em condições muito hostis, ou então porque pratica o tabagismo, ou então mora numa cidade muito poluída, que não dê tempo dessa renovação, a pessoa sofre um débito, porque ele vai realmente intoxicar as suas hemoglobinas a ponto de prejudicar a sua hematose, troca de gases, né? E num caso extremo assim é quando a pessoa se intoxica tão gravemente com o CO que ela chega a desmaiar e morrer de apóxia. Sacou, tio? Então no nosso próximo bloco de aulas veremos a interação entre a hemoglobina e os nossos gases, sacou? Até na estante.